Em sequência, nós entraremos num instituto jurídico extremamente interessante, importante na ótica jurídica vigente, processual penal, e que tem a ver com o slide aí, né? Violência e criminalidade. Qual será o remédio? Então, sob a perspectiva de se buscar soluções que enfrentem o problema da violência de todas as formas, meios que ocorrem na sociedade em que nós vivemos, a criminalidade, os aspectos intrínsecos da criminalidade, do aumento da criminalidade potencializada pela questão econômica, pelas desigualdades sociais, religiosas, políticas, culturais, dentre outras formas de violência e de divergências de posicionamento que geram conflitos que, de algum modo, o direito penal surge com a perspectiva de imprimir uma solução. Uma solução que é dar a resposta adequada para uma infração que ali ocorreu. No entanto, nós observamos que, a partir do momento que a sociedade aumenta em termos de quantitativo populacional, aumenta também a criminalidade. Elenquei alguns fatores no início dessa exposição, mas nós podemos observar exatamente o seguinte: quando é que essa violência vai acabar? E se vai acabar? E a questão da criminalidade, como que deve ser enfrentada pelo poder público, pela sociedade, quais os meios que buscam o enfrentamento conjuntural dessas questões que levam aí à ocorrência da infração penal, seja ela contravenção penal, seja ela crime propriamente dito. Então é um dilema extremamente importante em qualquer conjuntura, de modo que nós iremos entrar nesse bloco na discussão de um dos institutos que teve como propósito exatamente o combate a um dos mecanismos que culmina com o aumento da violência, o aumento da criminalidade, que é a impunidade. Como forma de enfrentamento da impunidade, como forma de lidar com a impunidade, seja pela inação, seja pela omissão propriamente dita, seja pela ação inadequada, seja, por exemplo, por uma persecução penal na fase pré-processual, envolvendo uma investigação inadequada, incoerente, que não se chegou ali ao mínimo de elementos para caracterizar a autoria e a materialidade, seja na fase processual, que a instrução processual em si ela não conseguiu esclarecer aquilo que ocorreu no caso concreto e culminou com uma absolvição, o crime insolúvel, o crime que não foi possível aí, buscar o seu causador ou seus causadores e aplicar a pena adequada a ele. Então, são vários os fatores aí que levam ou podem levar à impunidade, que é, como eu disse, um elemento que por si só gera violência. Então a impunidade é um instrumento que faz, se não houver uma punição, pode-se continuar praticando aquela mesma conduta que o Estado, o juiz, o Estado como um todo, ele não vai punir necessariamente na visão daquele que é o infrator, aquele que é recalcitrante, aquele que reitera na sua prática delitiva. De outro lado, nós observamos que, em face desta mesma questão, a criminalidade, ela é a bola da vez, ela é um reflexo de todo esse processo. Então, a impunidade, sob o ponto de vista do infrator individual e sob o ponto de vista macro da sociedade como um todo, envolve uma questão muito complexa, uma questão muito importante de ser devidamente enfrentada pelo poder público. Em face destas considerações, nós observamos que no ano de 1995, e eu já comentei em alguns momentos no processo penal 1, no processo penal 2, sobre esse ano,
que nós tivemos aí a inauguração no ordenamento jurídico da tutela de menor potencialidade, por meio da Lei 9.099. Essa lei ela serviu como um marco, dentre outros elementos, trazendo uma série de mecanismos que buscam, dentre outros aspectos, combater a impunidade. Então eu estou trazendo esse elemento da impunidade, tem outros reflexos da impunidade que nós já falamos agora há pouco. Mas uma das questões mais relevantes que nós observamos, além da possibilidade de solução para infrações de pequena monta, vamos assim dizer, de menor potencial ofensivo, que é a nomenclatura que a própria legislação estabelece, nós observamos que crimes de médio potencial ofensivo, crimes medianos em si, trazem, configurada na própria norma, a aplicação do instituto que ajuda, auxilia de forma contundente no combate à criminalidade, que foi incorporada no seu artigo 89, que é a lei, que é o artigo que estabeleceu aí o Instituto da Suspensão Condicional do Processo, ou sursis processual. O próprio nome iuris, ele já estabelece a sua... qual que é a aplicação desse sursi? Qual que é a finalidade desse sursi? Sursi já leva a um benefício. Então, o sursis processual, a suspensão condicional do processo, é um dos 4 beneplácitos legais introduzido pela Lei 9.099, que visa, no âmbito de sua incidência, combater a impunidade, dando uma resposta mais ágil, mais efetiva no combate à criminalidade de menor monta. Então, diante dessas questões, é exatamente esse instituto que nós iremos estar discutindo questões bastante relevantes na ótica jurídica vigente. Então aí o slide mostra claramente qual é o remédio. Então eu digo que a suspensão condicional do processo é um dos remédios efetivos, que poderão ser ministrados exatamente para o combate aí à infração de média potencialidade. E já adianto nesse momento que se aplica a média potencialidade, por óbvio, se aplica também a pequena potencialidade lesiva. Então, esse é o norte que nós iremos tratar. Então, nada melhor do que estar repetindo também, que todos os slides, imagens que nós colocamos, têm a devida fonte onde nós coletamos esses dados que casam com a ideia que eu procuro apresentar do processo penal, dependendo da temática. Pois bem, então nesse bloco e no bloco que sucederá, nós iremos tratar aí da suspensão condicional do processo, aspectos intrínsecos do artigo 366 do CPP e do 367 do CPP. Então essa é a parte que tem algumas peculiaridades que são importantes serem tratadas de modo separado. Pois bem, suspensão condicional do processo ou sursis processual. Como eu havia falado, sursis processual só se aplica no âmbito do processo. O próprio nome iuris já dá essa aplicação. Então é diferente, por exemplo, da transação penal, que a transação penal é um instrumento mor de cunho pré-processual, ou seja, antes do processo. Ocorre a sua incidência como beneplácito legal antes do processo, diferente da suspensão condicional do processo, ou SCP, que ocorre necessariamente a partir do momento que o órgão do Poder Judiciário recebe a peça acusatória. Ali começa o processo. Ali inaugura-se o processo penal. Então, com o recebimento da peça acusatória, o juiz, associando uma série de condições aceitas pelo infrator e por seu advogado, o defensor, aplica aí esses benefícios e sujeita o infrator às imposições legais para a validação de seus benefícios. Então é isso. Análise preliminar conjunta dos beneplácitos legais. Então nessa conjuntura, nós observamos aí que a suspensão condicional do processo, junto com a transação penal, junto com a composição civil dos danos e também com a representação nos crimes de lesão corporal,
são os 4 elementos, são os 4 beneplácitos que foram inaugurados pela Lei 9.099, e é nesse bloco que nós iremos tratar da suspensão condicional do processo. E como eu disse, ela só ocorre quando o juiz recebe a peça acusatória. Seja em decorrência de um crime de menor potencial ofensivo que não coube por algum motivo, por não aceitação ou não cumprimento da própria transação penal, chegou-se à fase seguinte, o órgão do Ministério Público ele pode propor suspensão condicional do processo e ter esse mesmo efeito da ocorrência de uma infração de médio potencial ofensivo. Então é em cima disso que nós iremos estar tratando. A definição do sursis processual para o Supremo Tribunal Federal, de acordo com HC 74.463, de 10 de dezembro de 1996, ou seja, pouco depois da sua introdução no ordenamento jurídico brasileiro, representa exatamente, para o Supremo Tribunal Federal, constitui medida despenalizadora. Acha-se consubstanciada em norma de caráter híbrido. Qualifica-se, em seus aspectos essenciais, como preceito de caráter processual, revestindo-se, no entanto, quanto às suas consequências jurídicas no plano material, da natureza de uma típica norma de direito penal, subsumível à noção da lex matur, a de condenação penal, ainda que recorrível. Então, em face dessa questão, alguns dos indicativos aqui do próprio Supremo Tribunal Federal, que nós podemos desumir desse slide, é exatamente trazer para a discussão a sua natureza híbrida, que é o termo que foi utilizado, a sua natureza processual e a sua natureza penal. Natureza processual exatamente pelo fato de incidir necessariamente no âmbito do processo. No resumo. E sua natureza penal é exatamente das consequências jurídicas do cumprimento das condições estabelecidas nele, ali na homologação pelo juiz, do acordo feito entre o órgão de acusação e a parte exadversa, que é o acusado, e acompanhado de seu advogado ou defensor. Em face desta dinâmica, nós observamos aí nítidos efeitos processuais e penais, ao mesmo tempo, nesse instituto extremamente importante aí, como eu disse, no enfrentamento da impunidade. Tá aí uma outra imagem que mostra a justiça, a algema, e ao mesmo tempo, cada um pode ter uma interpretação em relação a essa imagem, mas para o conjunto do que nós estamos abordando, representa exatamente a aplicação da norma em benefício do acusado, que faz jus a mecanismos que impulsionam a sua manutenção em liberdade, desde que, em cima disso, desde que nós iremos estar tratando aí ao longo dessa exposição. Pois bem, a Lei 9.099 de 1995 estabeleceu no artigo 89 a infração de médio potencial ofensivo como pressuposto básico para a aplicação desse benefício legal. Requisitos para sua incidência, nós temos aqui o primeiro, que é a pena mínima igual ou inferior ao ano. Então, diferente do que ocorre na transação penal, a suspensão condicional do processo ela só se aplica a partir do momento em que a pena combinada em abstrato seja a pena mínima seja igual ou inferior a um ano. Então nós observamos aí o preceito secundário da norma penal incriminadora, e aí tem a pena mínima e a pena máxima. Então, em face disso, nós observamos exatamente o que? A pena mínima. Deve ser, independentemente da pena máxima, o que se considera como parâmetro ou objetivo para a suspensão condicional do processo é a pena mínima, igual ou inferior a um ano. Além disso, é requisito que o acusado não esteja sendo processado. E aqui eu já aproveito para fazer uma abordagem que existem inúmeros julgados em nível nacional que questionam esse parâmetro exatamente pelo fato de uma coisa é ser considerado como processado, outra coisa é ser considerado como processado, condenado com trânsito em julgado. Então, como parâmetro constitucional, que exige para ser considerado como culpado, efetivamente para todos os efeitos legais e constitucionais,
que haja o trânsito em julgado. Então, pelo fato tão somente de ser processado, não implicaria em vedação a aplicação desse benefício, mas é questionável, como eu disse. Então, são vários os elementos que poderão ser aplicados conjuntamente para impedir aí esse benefício. Então, é importante nós observarmos que, nesse momento, que não esteja sendo processado é questionável. Não tenha sido condenado por outro crime também. Aqui não fala se é condenado por trânsito em julgado, então entra na mesma linha do que nós falamos anteriormente. Pode ser levado em consideração para fins de não aplicabilidade? Pode ser questionado judicialmente, tudo pode ser questionado judicialmente, em especial, né, sobre a aplicação aí do princípio da ampla defesa. Não seja reincidente em crime doloso. Então, diferente dos anteriores, a configuração jurídica do reincidente já exige aí uma condenação com um elemento a mais para ser considerado como tal. Então, necessariamente, é interessante nós observarmos que a reincidência tem que ser em crime doloso. Se for culposo, então não seria obstáculo para a aplicação da suspensão condicional do processo. Nós temos também como elementos que poderão ser considerados aí, fora o erro que está escrito na palavra culpabilidade, nós temos a própria culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade e os motivos e circunstâncias autorizem o benefício. Então, aqui, para proibir, para vedar, para tornar, entender que naquele caso concreto não seria cabível a aplicação desse benefício, pode ser levado em consideração, também questionável, obviamente, a culpabilidade do agente, os seus antecedentes, a conduta social, a personalidade do mesmo, e os motivos e circunstâncias que autorizem ou não o benefício. Então, são situações essas que deverão ser ponderadas, deverão ser devidamente fundamentadas. Tanto o órgão de acusação, que é quem propõe efetivamente, como o órgão do Poder Judiciário no momento de entender que é o caso de receber a peça acusatória e, ao mesmo tempo, homologar a suspensão condicional do processo. É isso. Não indicada ou cabível a substituição por penas privativas por restritivas de direito. Então, não é cabível o sursis processual se não for indicado. Ou cabível a suspensão nas mesmas perspectivas por outras penas restritivas de direito. Então, são situações essas ex vi legis, ou seja, o próprio artigo 89 da Lei 9.099 de 1995 estabelece os requisitos para aplicação deste beneplácito legal. Uma regra geral, nós observamos, não tendo processo, sendo um único caso, a pena mínima sendo igual ou inferior a 1 ano, não tendo algum outro elemento que maculha a aplicação desse benefício, não é uma faculdade, é um direito público subjetivo do acusado ter em favor de si proposta a suspensão condicional do processo. Não quer dizer que ele tem obrigação de aceitar, mas pelo menos tem que se propor. Por quê? Porque ele preenche os requisitos que a própria lei estabeleceu nesse sentido. Algumas peculiaridades interessantes de serem observadas é exatamente que a condenação anterior à multa não impede o benefício. Então, como nós falamos lá em condenação e tal, mesmo com trânsito julgado, se a condenação da prática de uma infração penal for aplicada exclusivamente multa, como a multa, a natureza jurídica da multa é eminentemente cível, não há que se falar em empecilho para a aplicação do sursis processual. Até porque nós observamos exatamente o seguinte: não há possibilidade jurídica de converter o não pagamento da multa criminal, que foi estabelecido na sentença penal condenatória, em privativo de liberdade. Ou seja, não se muda, o não pagamento da multa não implica em restrição da liberdade, em limitação do direito de liberdade, em prisão efetivamente. Então, se não ocorre dessa forma, com muito mais razão, não pode ser levado em consideração a multa como fator de obstáculo para o sursis processual. Outra peculiaridade é que, aplicável no rito do juizado especial criminal e em outros ritos. Então, o sursis processual, salvo exceções, que nós iremos não é a disciplina em si, né? Então tem aí ritos especiais, como por exemplo da mulher, então, e algumas outras peculiaridades que nós iremos estar tratando.
regra geral, nós observamos que o sursis processual pode ser aplicado o rito aí do Juizado Especial Criminal, que tem como pressuposto básico exatamente apuração e julgamento das infrações de menor potencial ofensivo. Então, essa é a peculiaridade. Por que eu estou falando isso no GECRIM, que é o Juizado Especial Criminal? Porque a infração de médio potencial ofensivo, que é aquela que é combinada pena mínima igual ou inferior a 1 ano, está aqui, que é a regra geral da aplicação da suspensão condicional do processo. O rito dela não é o rito do Juizado Especial Criminal, e sim o rito sumário, o rito ordinário, conforme o caso, seja crime isolado, ou seja concurso de crimes ou crime continuado, conforme o caso. Então, ela pode ser, o sursis processual, como nós já falamos, ele pode ser aplicado no rito do próprio Juizado Especial e outros, conforme o caso. Aplicação, a propositura, ofertar o sursis processual ou a suspensão condicional do processo é medida privativa do Ministério Público ao oferecer a peça acusatória. Então, não poderá ser substituída a acusação, por exemplo, pelo juiz. A partir do momento que o órgão do Ministério Público ele não queira propor a suspensão condicional do processo, o juiz não pode, obrigatoriamente, não pode substituir a acusação e ele mesmo estabelecer os mecanismos aí da oferta do sursis processual. Uma situação como essa, cabível é exatamente buscar na analogia do artigo 28 e remeter para o Procurador-Geral de Justiça ou mesmo Procurador-Geral da República, conforme o caso. Então, o órgão de acusação ele não pode ser substituído, seja porque, se ele não quiser, se tiver algum obstáculo de entendimento, necessário se faz buscar os mecanismos que buscam o enfrentamento adequado para que a própria instituição reveja a situação, o posicionamento do órgão do parquê, o fundamento que ele se posicionou, se é válido ou não é válido, e assim estabelecer. Então, o órgão do Poder Judiciário ele não pode se miscuir nessa tarefa e muito menos delegar essa missão para qualquer outra instituição. Suspensão do processo e da prescrição por 2 a 4 anos. Então, a regra geral dos efeitos da aplicação do sursis processual é exatamente fazer com que o processo pare ali naquele momento. Então, a partir do momento que o juiz ele recebe a peça acusatória e homologa o acordo entre as partes, estabelecido ali na proposta do sursis processual, ele, como efeito imediato, é exatamente a suspensão do processo e da prescrição. Sendo que a legislação estabelece que essa suspensão poderá ser entre 2 a 4 anos, que é o período de prova. Então, regra geral, se não houver algum obstáculo, se não houver algum empecilho que aumente esse prazo, necessário se faz estabelecer o mínimo de suspensão do processo e da prescrição, que é de 2 anos. Então, não havendo qualquer justificativa legal que exija uma devida fundamentação para extrapolar o mínimo de 2 anos, necessário se faz reconhecer exatamente um mínimo legal. No entanto, nós observamos que a Lei dos Crimes e Infrações Administrativas Ambientais, que é a Lei 9.605 de 1998, que trata das infrações praticadas contra a fauna, contra a flora, contra a sociedade em geral, lá tem um diferencial em relação à suspensão condicional do processo, que é exatamente a sua incidência por período maior, então poderá ser até 6 anos ou mais, conforme o caso. Necessário se faz para sacramentar o Instituto do Sursis Processual, porque uma coisa ofertar, propor a suspensão condicional do processo ou sursis processual. Outra coisa é aceitar. Não é obrigado ao acusado a aceitar, ou eu mesmo ser o defensor. No entanto, exige-se para a sua efetivação que haja aceitação formal, clara, categórica do acusado e o defensor. Então é uma situação bem importante de ser esclarecida nesse momento. Uma particularidade que eu coloco nessa questão é exatamente quando há divergência entre o acusado e o defensor. O acusado quer, por exemplo, a suspensão condicional do processo, concorda com os argumentos que foram apresentados pelo órgão de acusação,
e ao mesmo tempo até o próprio magistrado ele pode tentar fazer o mediador ali dessa situação, e o acusado concordar e o defensor público, o advogado constituído, não concordar. Uma situação como essa já foi objeto de questionamento judicial no sentido de nulidade, no sentido de cessamento do direito de defesa, de ofensa ao devido processo legal, dentre outras questões. Mas o que deve preponderar numa situação como essa, em havendo uma divergência jurídico-técnica, prevalece o posicionamento do acusado, que pode necessariamente, numa situação como essa, solicitar a indicação de um novo defensor ou constituir um novo advogado, conforme o caso, para assisti-lo a partir daquele momento, daquele ato em si. Então, prevalece como âmago, como essência do Instituto, exatamente a vontade do acusado. Pode ocorrer essa polêmica no caso concreto, mas busca-se prestigiar aí a vontade do acusado em resolver amigavelmente essa questão. Até porque, com a aplicação do benefício do sursis processual e o efetivo cumprimento após o período de prova ali de 2 a 4 anos, 6 anos se for infração ambiental, arquiva-se necessariamente sem falar em condenação ou absolvição do acusado. Então ele não poderá ser considerado como condenado efetivamente, tem seus benefícios, evidentemente. Então às vezes ocorre do acusado não querer prolongar mais ali a situação, querer resolver o problema como um todo. Então por isso que busca-se como uma interpretação aí teleológica exatamente fazer valer de modo mais contundente a vontade do acusado. Já falei agora há pouco que não há que se falar em sursis processual sem o recebimento da peça acusatória. Então, é conditio sine qua non receber a peça acusatória para se aplicar o sursis processual. Porque é ali, com o recebimento da peça acusatória, é que se instaura o processo. E ato seguinte, pode-se exatamente o quê? Homologar o sursis processual, que a sua essência envolve exatamente pré-existir um processo. Então a homologação é o ato privativo, exclusivo, no caso do Poder Judiciário, que entende que estão preenchidos todos os requisitos legais e constitucionais dentro da proposta de suspensão condicional do processo e na própria aceitação do acusado. É interessante nós destacarmos nesse momento que a proposta ofertada pelo órgão de acusação, ela, na audiência em si, que é a audiência de instrução e julgamento, seja no juizado especial, seja no juízo comum, o que nós podemos observar é exatamente o seguinte: ela pode ser modificada. Por se tratar de acordo, poderá ter ajustes visando exatamente o interesse da justiça, visando o interesse de adequar as medidas ali inseridas na proposta à situação do acusado, por exemplo. Existem situações de ordem concreta que exigem aí uma modificação de parâmetros. Então, por exemplo, proposta que, dentre as propostas de suspensão condicional do processo, está inserida ali prestação de serviço à comunidade de um acusado que está convalescendo de uma doença grave, precisa de tratamento, não pode comparecer a uma instituição para prestar serviço necessariamente, de pagar algum valor destinado à instituição de caridade ou alguma outra instituição de caráter social, ou uma finalidade pública, e ele não tem recurso, ele está desempregado. Então busca-se nos itens, nos elementos que compõem a suspensão condicional do processo, que deverão ser cumpridos ali pelo acusado, adequar a proposta à realidade do acusado e os fatos praticados efetivamente. Então são situações essas que nós deveremos ter em mente para isso. Aí é uma imagem interessante também, muito embora seja de colarinho, não podemos esquecer que a suspensão condicional do processo visa combater a impunidade, aplicar a norma ao caso concreto, mas em benefício do acusado e da sociedade aí que envolve um enfrentamento daquilo que poderia, conforme o caso, não gerar punição alguma.
Outra peculiaridade também importante nós discutirmos aqui é que não ocorrerá a prescrição durante o prazo de suspensão condicional do processo, que é o que nós falamos. A partir do momento que ocorre a suspensão do processo, a própria norma estabelece que também não ocorrerá a prescrição. Então ela fica em albis, né? Fica em aberto ali, até o cumprimento da suspensão condicional do processo ou uma documentação que estabeleça que não houve o cumprimento e permita o prosseguimento do processo, e aí reinaugura-se, vamos assim dizer, a suspensão ela cessa naquele momento, a partir do instante em que o Poder Judiciário ele entende que houve efetivo descumprimento e dá seguimento ao processo que já foi instaurado anteriormente, a prescrição começa a correr normalmente a partir dali. Período de prova e obrigações. Então nós observamos que o período de prova ele pode variar de 2 a 4 anos, regra geral, como pode chegar até 6 anos ou mais, conforme a infração, no caso eu cito a ambiental. Dentro desse período de prova, algumas condições são obrigatórias, são cogentes, são impositivas aí para que haja, após o término do período de prova, a chancela do órgão do Poder Judiciário atestando que houve o cumprimento efetivo das obrigações e ali arquiva o processo como um todo. Então nós temos como uma delas a reparação do dano, salvo impossibilidade de fazer. Então toda infração que gera dano, ex vileges, exige-se a sua reparação. Reparação é um instrumento cível dentro do âmbito penal. Então é necessário exatamente a quantificação, se for exigido aí uma análise técnica para tanto, deve-se fazê-lo, estabelecer o que deve ser efetivamente reparado, para que o acusado possa cumprir. E ele só exime da responsabilidade a partir do momento que resta inconteste a impossibilidade de fazer. Pode ser exigido também a proibição de frequentar determinados lugares. Geralmente nós observamos no foro a imposição lá de não frequentar bares, boates, congêneres, como também a proibição de ausentar-se da comarca onde reside sem autorização do juiz. Mas isso pode ser mudado conforme o caso concreto, conforme o trabalho do acusado. E já me deparei com situação, por exemplo, do acusado ele ser vendedor, né? Ele precisa necessariamente se deslocar de um município a outro, de um estado para outro estado, e precisa com frequência. Aí numa situação como essa é só fazer o ajuste, de acordo com a necessidade do acusado. No entanto, o comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades, é uma obrigação cogente, normativa, impositiva. Eu parto do pressuposto que esse mensalmente ele é o mínimo estabelecido pela norma. Então, no caso concreto, nós observamos situações, às vezes, que ocorre aí do comparecimento em juízo, para cumprir essa obrigação aí de demonstrar e justificar suas atividades, bimestralmente, trimestralmente, semestralmente, conforme o caso concreto, durante o período de prova. E o juiz poderá especificar outras. Então, eu já comentei, por exemplo, lá, prestação de serviço à comunidade, pagamento de determinados valores para alguma instituição de caridade, e aí vai, conforme o caso concreto. Tudo necessariamente deve estar inserido na proposta, sem prejuízo de outras que poderiam ser acrescidas pelo órgão do Poder Judiciário, antecedido da devida fundamentação e que seja compatível com a realidade do ato praticado, com as consequências do ilícito e as condições de fortuna do acusado. Pois bem, feitas algumas considerações aí, eu achei esse slide bem interessante, está aqui a fonte dele, que faz um paralelo da transação penal, da própria suspensão condicional do processo e do acordo de não persecução penal. São temas aí que envolvem o processo penal como um todo, e esse slide traz algumas considerações básicas que eu acho que é importante estar repetindo, até porque já foi objeto de discussão no processo penal 1, aí a influência de um instituto com o outro, em especial do acordo de não persecução penal. Então, o artigo 76 da Lei 9.099 trouxe a transação penal que exige
que é considerado como parâmetro objetivo a pena máxima igual ou inferior ao ano. Diferente da suspensão condicional do processo, que leva em consideração a pena mínima, a transação penal vale a pena máxima, que não poderá ser igual ou inferior, ou melhor, não poderá extrapolar esse limite de 2 anos. E aqui é interessante nós observarmos, muito embora não esteja escrito aqui, todas as contravenções penais são aí de aplicação da transação penal. E aqui existe também que seja o acusado primário de bons antecedentes não ter sido beneficiado por transação penal nos últimos 5 anos. Então, é um requisito objetivo interessante que veda a aplicação da transação penal em 5 anos para aquele que já foi beneficiado. Mas é interessante também afirmar que a própria lei estabelece esse empecilho legal para que um novo acusado que já teve uma transação penal em menos de 5 anos ele seja beneficiado novamente, mas não fala da suspensão condicional do processo. Isso quer dizer que se um infrator ele não cumpriu a transação penal, isso não é obstáculo para ele ser beneficiado com a suspensão condicional do processo. Pode ser um indicativo para não aplicação da suspensão condicional do processo, como nós falamos alguns, dentre os quais está, olha lá, culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, outros motivos e circunstâncias não autorizam o benefício. Faltou um não aqui. Então, são situações que poderão justificar, mas não necessariamente é obstáculo para a suspensão condicional do processo. Já a suspensão, nós já falamos aí que a pena mínima tem que ser igual ou inferior a 1 ano, ser primário, não estar sendo processado, presentes os demais requisitos que autorizam suspensão condicional da pena, ou sursis penal, do artigo 77 do Código Penal Brasileiro, somado às outras condições que nós já apontamos anteriormente. No caso do acordo de não persecução penal, o artigo 28A do CPP, com a reforma que ocorreu do pacote anticrime, se eu não me engano, estabelece a possibilidade de sua incidência para a pena mínima inferior a 4 anos. Então, nós observamos que aumenta aqui, né? Então, esse parâmetro da pena mínima da suspensão condicional do processo, ele aumentou aqui. Então, até pena mínima inferior a 4 anos, leva em consideração a confissão do acusado, ocorrer em crime sem violência ou grave ameaça, o acusado ser primário de bons antecedentes, não ser cabível transação penal. Esse é um requisito objetivo, aqui a mesma coisa não está na suspensão condicional do processo. Não ter sido beneficiado nos últimos 5 anos por transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo. Da mesma forma, aqui traz expressamente diferente do que ocorre na suspensão condicional do processo. O crime não ter sido praticado contra a mulher por razões de gênero, por exemplo. Então aqui já faz uma observação em destaque que nenhum é aplicável nos casos de violência doméstica. Então não há que se falar em qualquer beneplácito legal da Lei 9.099 de 1995 e muito menos o próprio acordo de não persecução penal nesses casos. Causas de revogação da suspensão condicional do processo. Vier a ser processado por outro crime. Então aí já é um elemento que, a partir do momento que toma-se conhecimento no âmbito do processo, já é causa de revogação, dá seguimento ao processo de onde parou. Sem motivo justificado não reparar o dano. Como nós falamos, a reparação do dano é obrigatório, salvo impossibilidade justificada. Então, esse é um elemento a mais. Poderá ser, se vier a ser processado por contravenção ou descumprir qualquer condição imposta. Então, aqui é uma faculdade. Conforme o caso, pode-se dar uma oportunidade a mais para o acusado. Por exemplo, naquele comparecimento mensal, ou bimestral ou trimestral, ele deixa de comparecer e apresenta uma justificativa dizendo que esteve doente, estava acompanhando algum familiar, num tratamento, alguma coisa assim, que, sob o ponto de vista da acusação, da própria defesa do órgão do Poder Judiciário, entende como justificado e aí só aumenta o período de prova para que ele possa cumprir obrigatoriamente aquele que está estabelecido
proposta de suspensão condicional do processo. Então aqui não necessariamente, a partir do momento que ocorre, já é uma condição natural a revogação. Não, pode-se oportunizar o acusado aí, ele se justificar a respeito. Final do prazo sem revogação. O juiz declarará extinta a punibilidade. Então, a partir do momento que cumpre todas as obrigações, o juiz é condição obrigatória do órgão do Poder Judiciário declarar extinta a punibilidade para todos os efeitos legais. Ok? Tá mais aí, ó. Posicionamento do STJ em relação à suspensão condicional do processo. Não tem direito. Se responde a outro processo criminal, mesmo que este venha a ser posteriormente suspenso. Então, pelo fato de só responder a outro processo, por si só já seria obstáculo para a homologação, aí do Instituto do Suicídio Processual. É fator impeditivo do suicídio processual. Infrações relacionadas à Lei Maria da Penha. Então, nós já até comentamos, e isso é contundente. A súmula 243 do STJ, ela diz que não é aplicável em concurso material, formal ou continuidade deletiva, quando a pena mínima combinada pelo somatório ou majorante ultrapassar 1 ano. Então, aqui nós observamos exatamente isso. Se a pena mínima para uma única infração penal, ela não poderá ser maior do que 1 ano, se com o somatório do concurso material, mesmo do concurso material formal, continuidade deletiva, superar isso, então não há que se falar em aplicação do benefício. Ok? Término do período de prova sem revogação. Esse aqui é um ponto bastante interessante, polêmico, mas aí que o STJ buscou enfrentamento. Então, o término do período de prova sem revogação, ou seja, a partir do momento que o órgão do Poder Judiciário estabelece um mínimo de entre 2 a 4 ou 6 anos, se for infração ambiental, e não houve revogação, não quer dizer que ocorra a automática extinção da punibilidade. Então, fala aqui, a não automática a extinção da punibilidade. Só após certificado o cumprimento e não ser denunciado por novo delito durante a fase probatória. Isso quer dizer necessariamente exatamente o seguinte, que a partir do momento que tem um período de prova, esse período de prova vence, necessário se faz ter uma certidão, um documento, um ato ou manifestação do órgão de acusação, em especial do órgão de acusação, no sentido de que o acusado cumpriu todas as suas obrigações. Em face dessa questão, o órgão do Poder Judiciário concordando com a acusação, ele decreta a extinção da punibilidade para todos os efeitos legais. Então, vencido o período de prova, não necessariamente quer dizer que há extinção da punibilidade. Ok? É cabível a suspensão condicional do processo, bem como a transação penal, aos delitos com pena de multa, alternativamente à privativa de liberdade, ainda que a norma combine pena mínima superior a 1 ano. Exatamente porque nós temos aqui em mente a multa. A multa em si, como nós já falamos agora há pouco, a multa tem natureza civil. Então, se ela não pode ser convertida em privativa de liberdade, o seu não cumprimento não poderá ser levado em conta para qualquer outro efeito, para qualquer outro efeito no âmbito do processo penal. Descumpridas as condições impostas, ou seja, da suspensão condicional do processo, o benefício poderá ser revogado, mesmo se ultrapassado o prazo legal. Então, essa afirmação aqui, ela casa com aquela outra no sentido de que não acabou o prazo legal, que é o prazo, né, do período de prova, que já implica na extinção da punibilidade. Necessário se faz exatamente o atestado, a efetiva demonstração do cumprimento das obrigações impostas no suicídio processual e homologadas judicialmente. 8. Extinção são os números sequenciais aí das observações feitas em nível de Superior Tribunal de Justiça. Extinção da punibilidade pelo cumprimento da suspensão condicional do processo em processo anterior. Não pode ser valorada em desfavor como maus antecedentes, personalidade e conduta social. Então, nós observamos exatamente o seguinte: se esse processo anterior houve extinção da punibilidade,
né, pelo cumprimento efetivo de suas condições, ele não poderá ser considerado para nenhum efeito como obstáculo para o acusado. A suspensão condicional do processo não é direito subjetivo do acusado, mas poder-dever do MP, a quem cabe com exclusividade analisar a aplicação, desde que o faça de forma fundamentada. Então, o que nós observamos é exatamente o seguinte: uma coisa é nós entendemos que a propositura da suspensão condicional do processo é direito público subjetivo do acusado. Outra coisa é ela ser aceita e homologada. É exatamente essa a vedação. Não quer dizer que o acusado, entendendo que com ele e o advogado, o mesmo defensor, que em seu benefício tem todos os parâmetros ali que são exigidos pelo artigo 89 da Lei 9.099 de 1995, que ele necessariamente terá ali a proposta de suspensão condicional do processo da forma como ele quer. Então, é importante nós observarmos exatamente o seguinte: a partir do momento que o acusado preenche todos os requisitos da lei, a ele é exigido que o órgão do Ministério Público proponha a suspensão condicional do processo. Então, uma coisa é propor a suspensão condicional do processo. Outra coisa, que é direito público subjetivo do acusado, porque ele preenche os requisitos legais para analisar a proposta feita pelo órgão de acusação. Nesse sentido, é importante nós destacarmos essa questão. Em lado o lado contrário, o lado totalmente contrário dessa situação é exatamente aquele acusado que entende que a proposta, ele tem direito da proposta homologada do jeito que a lei, na sua interpretação, a lei assim o estabelece. Então, o que ele pode ter é exatamente uma proposta para si, por preencher os requisitos legais. Outra, exatamente essa proposta ser aceita por ele, por seu advogado ou defensor, e ela ser homologada. Então, não necessariamente quer dizer que a suspensão condicional do processo, como instituto, como uma propositura em si, ela se dá com a oferta pelo órgão de acusação, mas ela só se perfaz, ela só se completa obrigatoriamente com a homologação do órgão do Poder Judiciário. O que ele tem direito é, a partir do momento dele preencher todos os requisitos, de analisar aquela proposta, não de exigir que aquela proposta analisada e aceita ela seja efetivamente homologada, porque o órgão do Poder Judiciário ele vai se ater à norma jurídica, constitucional e infraconstitucional. Pode até acontecer de analisar uma proposta ofertada pelo órgão de acusação, aceita pela parte contrária, e o órgão do Poder Judiciário recusar, entendendo que ali tem ilegalidade ou mesmo inconstitucionalidade. Então, ela não se perfaz sem a homologação judicial. 4. Descumpridas as condições impostas da suspensão condicional do processo, o benefício poderá ser revogado, mesmo se ultrapassado o prazo legal, que fica meio redundante, mas é a mesma consequência lógica que a gente já vem falando. 5. Preclusão. Se a proposta de suspensão condicional do processo em transação penal for após a sentença penal condenatória, então é uma preclusão, é peremptório. A sentença penal condenatória, ela é um marco que impede a aplicação de qualquer desses benefícios. Então, a sentença penal condenatória a consequência dela é a preclusão da proposta de SCP e ITP. 7. A existência de inquérito policial em curso não é circunstância idônea a obstar o oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo. Uma é o que nós comentamos, que é polêmica, exatamente existia um processo em curso contra o acusado. Não quer dizer que seja condenado, com trânsito em julgado. E muito menos o inquérito policial com a fase ainda pré-processual, que é muito mais fraco ainda em termos de... Estou dizendo em termos de prova, de conjunto probatório, mas estou dizendo de força jurídica. Por quê? Porque o inquérito policial é um instrumento pré-processual, é diferente do processo que, além do posicionamento do órgão de acusação, teve a aquiescência do órgão do Poder Judiciário, que recebeu a peça acusatória e ali inaugurou com aquele ato exatamente o início do processo penal.
Prenderam num dia e soltaram no outro. Quem disse que a justiça é lenta? Nós temos que essa charge, ela é bem interessante, depende da interpretação de cada um em relação a isso, né? Será, sob o ponto de vista do leigo, ele pode entender exatamente que porque o cara tem recurso, porque o acusado tem algum amigo que possa ter sido beneficiado, houve corrupção nesse negócio todo para ele ser colocado em liberdade. Várias teorias da conspiração poderão aí passar pela cabeça do leigo. Do seu ponto de vista jurídico, nós podemos ter várias interpretações também, como por exemplo que esse soltou no mesmo dia pode implicar exatamente no quê? Que ele foi encaminhado à delegacia de polícia, mas era uma infração de menor potencial ofensivo, e aí ele se comprometeu em comparecer no juizado em dia e hora se designado, e aí ele tem obrigatoriamente ser colocado em liberdade. Ou numa situação que não é necessariamente hipótese de flagrante, aí também é outro contexto que tem que ser levado em consideração. Então depende aí do ponto de vista de quem está analisando essas imagens para verificar o que se aplica ou não. E a suspensão condicional do processo é uma forma de aplicação da justiça? Sim, está lá no artigo 99, foi sacramentado pelo Supremo Tribunal Federal, então é legal, é constitucional, é um instituto que implica aí numa aplicação da justiça mais rápida, exatamente nas perspectivas de evitar a impunidade. E aí, mais ou menos, responde essa questão, né? Quem disse que a justiça é lenta? De certo modo, teoricamente, nesse contexto que eu estou falando. Mas na prática pode acontecer também das próprias implementações da suspensão condicional do processo em nível nacional não ser tão rápido como nós gostaríamos, aí, como a justiça gostaria, sob o ponto de vista aí abstrato. Número 9. É constitucional o artigo 90A da Lei 9.099, de 95, que veda a aplicação desta aos crimes militares. Então, não se aplica às infrações sob o regime ali da Lei de Violência Doméstica e crimes militares. 10. Na infração de menor potencial ofensivo, deve-se considerar a soma das penas máximas em abstrato, em concurso material, ou na exasperação, no crime continuado, concurso formal, se superior a 2 anos, afasta-se cujo é crime. Da mesma forma que nós falamos ali que o concurso material, formal, crime continuado, né, o somatório das penas, a exasperação delas pode não implicar no cabimento da suspensão condicional do processo, a transação penal é do mesmo jeito, se o limite máximo combinado em abstrato for superior a 2 anos. 12. A conduta do artigo 28 da Lei 11.343, de 2006, admite a transação penal e a suspensão condicional do processo, que é a lei de drogas, entre aspas, lei de tráfico de entorpecentes, lei de entorpecentes como um todo. Supremo Tribunal Federal, por sua vez, analisando a peculiaridade da suspensão condicional do processo, se posicionou via súmula 696, no sentido de que, reunidos os pressupostos legais permissivos da suspensão condicional do processo, mas recusando o promotor de justiça propô-la, o juiz, dissentindo, remeterá ao Procurador-Geral de Justiça, aplicando por analogia o artigo 28 do CPP. E nós já comentamos algo a respeito. Súmula 723 do STF diz o seguinte: não se admite a suspensão condicional do processo por crime continuado, se a soma da pena mínima da infração mais grave com o aumento mínimo de 1/6 for superior a 1 ano. Então aqui nós observamos que tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto o Supremo Tribunal Federal se posicionam no mesmo sentido, do não cabimento da suspensão condicional do processo. Aqui no Supremo fala do crime continuado, mas pode-se aplicar também a mesma regra em relação do que já foi exposto, do crime informal, do crime material. Desculpa, do concurso formal, do concurso material, em que o somatório pode implicar aí no aumento do mínimo exigível para a suspensão condicional do processo. Então é isso. Aqui busquei trazer algumas peculiaridades envolvendo o Instituto de
extrema importância na atual conjuntura jurídica, no enfrentamento à impunidade, que busca minimizar os efeitos de uma eventual sentença condenatória contra o acusado, busca dar uma resposta mais rápida do Poder Judiciário à causa a ele submetida no âmbito do processo penal, e ao mesmo tempo dar uma dignidade a mais para o acusado, não só uma dignidade, mas como uma oportunidade a mais para o acusado ele se reorientar, dele redirecionar o seu comportamento para o caminho da legalidade e efetivamente cumprir aquelas condições que foram estabelecidas ali como condições da suspensão condicional do processo. É interessante também, nesse momento, fechar afirmando que a aceitação não só da transação penal, da suspensão condicional do processo, elas não implicam em reconhecimento da responsabilidade pela prática da infração penal. Ali não representa confissão, que é um requisito que não é de nenhuma dessas duas, e sim do acordo de não persecução penal. Então, no caso, é muito comum nós observamos aí nas audiências dos acusados perguntarem claramente, se eu estiver aceitando a transação penal ou mesmo a suspensão condicional do processo, eu estou reconhecendo culpa? Entre aspas, eu estou sendo condenado por aquilo que está sendo acusado, que eu não concordo? Não tem esse efeito legal, não está positivado isso, não existe uma consequência nesse sentido, até porque, no caso da transação penal, era uma fase pré-processual, que cumprida não se fala nem em processo. E no caso da suspensão condicional do processo, muito embora inicie com o processo em si, a partir do momento que há o cumprimento, extingue-se a punibilidade, sem falar em condenação. Então, em um caso e em outro caso, não há que se falar em estabelecimento da culpa lato sensu, em sacramentação aí da condição do acusado, que ele tenha efetivamente reconhecido a prática da infração penal. Nada disso. Juridicamente, não é isso. Não tem essa conotação, mas, do ponto de vista do leigo, por exemplo, pode ter essa perspectiva, essa análise aí, entendendo que não, eu estou respondendo exatamente porque eu estou sendo condenado. Então, sob o ponto de vista jurídico, é importante nós afirmarmos que não é isso. Tanto que não é na transação penal, né? Não é nem processo, e na suspensão condicional do processo não gera nem condenação. Então é isso, são essas as premissas mais relevantes que eu elenquei no âmbito da suspensão condicional do processo, envolvendo posicionamentos dos tribunais superiores e a sua incidência prática em algumas peculiaridades aí que ocorrem no foro. Ok? Por enquanto é isso.